Quem já se aventurou a rastrear as raízes de uma família na Itália sabe que às vezes parece um verdadeiro labirinto. Mas e se existisse um mapa para isso? É o que vamos fazer aqui. Vamos desvendar a geografia administrativa da Itália, transformando o que parece complicado num guia bem claro para encontrar os registros que contam a história da sua família. Então, bora mergulhar nisso? Para a gente começar, vamos ajustar a nossa perspectiva. Muita gente, principalmente quem pesquisa a partir do Brasil, está acostumado com distâncias enormes. Mas, só para ter uma ideia, a Itália inteira caberia dentro do Brasil 28 vezes. Pois é, essa noção de escala é o primeiro passo. A pesquisa na Itália não é sobre longas viagens, mas sim sobre uma densidade incrível de história e de administração numa área bem compacta. E olha, essa comparação de tamanho não é só uma curiosidade, não. É fundamental. Entender essa geografia compacta, mas que tem camadas e mais camadas de divisões, é a chave do sucesso na pesquisa. Tá, mas e como a gente navega nessa densidade toda? A resposta está na estrutura administrativa do país. Pense nisso como um mapa com vários níveis de zoom. Para o genealogista, dominar essa hierarquia é como ter as coordenadas exatas de um tesouro. Basicamente, essa estrutura toda se resume a 3 níveis principais. A gente começa lá no topo com as regioni, depois desce um degrau para as provincie e finalmente chega no nível mais importante para nossa busca, os comuni. É como se fosse um funil que vai nos levando direitinho para onde os registros estão. No topo de tudo, a Itália é dividida em 20 grandes regiões ou regioni. Esse é o nosso ponto de partida mais amplo, o primeiro nível do mapa. A partir dessas 20 regiões, o mapa já se subdivide em 107 províncias, as provincie. A gente já está afunilando a busca, percebe? Mas é aqui que o salto acontece. Dentro dessas províncias existem, pasmem, quase 8.000 comuni. O ponto crucial é esse. É nesse nível, bem no detalhe, que a maior parte da pesquisa genealógica acontece. É um número impressionante, não é? Mas eu sei, esses números todos podem soar meio abstratos. Então, vamos dar vida a essa estrutura. Vamos pegar um exemplo real para ver como isso tudo funciona na prática. Vamos começar na famosa Regione de Vêneto, lá no nordeste da Itália. Como a gente pode ver aqui no mapa, ela é composta por 7 províncias. E para o nosso exemplo, vamos focar em uma delas, Treviso. Pronto, descemos um nível na nossa hierarquia. Deixamos a visão geral da região do Vêneto para nos concentrarmos especificamente na província de Treviso. Agora, olha que interessante o que acontece. Apenas esta província Treviso tem dentro dela 104 comunes diferentes. Isso ilustra perfeitamente a densidade de que a gente falou. Se o antepassado era de Treviso, isso significa que a busca, na verdade, está só começando. Mas a história não termina no comune, não. Para encontrar os registros de nascimento, casamento ou batismo, muitas vezes a gente precisa ir ainda mais fundo, para unidades ainda menores que formam um município. E é aqui que entram duas palavrinhas vitais, frazione e località. São basicamente pequenos vilarejos ou aldeias, às vezes com origens medievais, que administrativamente pertencem a um comune. Mas, e aqui está o segredo, historicamente eles podiam ter sua própria igreja e, portanto, seus próprios registros paroquiais. Olhem só para essa imagem de satélite do comune de Resana. A gente vê o centro principal, chamado de Capoluogo, que é onde fica a prefeitura, o município, mas ao redor, espalhados, estão esses pequenos povoados, são as frazioni e as località. Era ali que as famílias realmente viviam o seu dia a dia. Então, onde procurar? A regra geral é a seguinte: os registros civis, o chamado stato civile, ficam centralizados no município, lá no capoluogo. Mas os registros paroquiais, como os de batismo, esses podem muito bem estar na igreja daquela frazione pequenininha. E uma dica de ouro, hein? Comece pela paróquia. Esses registros frequentemente têm detalhes riquíssimos que podem abrir novos caminhos na árvore genealógica. Com toda essa estrutura em mente, a gente chega na peça final do quebra-cabeça, que é mais uma filosofia do que uma regra. É a mentalidade que a gente precisa ter para ter sucesso. E essa filosofia pode ser resumida nesta frase. Na Itália, o padrão é não ter padrão. O que isso significa? Significa que, apesar de todas as regras e estruturas que a gente acabou de ver, sempre vai ter exceção. Um registro pode estar onde não deveria, uma frazione pode ter tido seus próprios registros civis por um tempo, enfim, é preciso ter flexibilidade. A verdade é que, muitas vezes, é difícil saber se a gente está lidando com a regra ou com a exceção.
Por isso, a persistência é tudo. Se uma porta se fecha, é preciso procurar outra. A resposta está lá, mas o caminho até ela raramente é uma linha reta. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. A pesquisa genealógica na Itália é muito mais do que seguir um mapa administrativo. É sobre entender a história local, a geografia, a cultura. Quanto mais se aprende sobre o contexto, melhor a busca se torna. Afinal, não estamos apenas procurando nomes e datas, mas sim tecendo a rica tapeçaria de uma história de família. E quem sabe o que essa jornada pode revelar sobre o passado.